No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, para todos que acompanham o Minuto da Unicidade nesta manhã de sexta-feira, dia 17 de maio de 2024, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus abençoe a todos e obrigado por estar aqui refletindo comigo em textos maravilhosos das Escrituras e que fazem bem nós analisarmos esse tema em relação à pessoa do Senhor Jesus, a unicidade de Deus. Ouça o que diz o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Coríntios, a igreja que deu alguns probleminhas para o apóstolo Paulo. Ouça o que ele diz: assim quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus, senão um só. Quantos? Um só. Não há outro Deus, senão um só. Porque ainda que também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Eu li 1 Coríntios, capítulo 8, do verso 4 até o verso 6. Você lê aí na sua Bíblia esse texto maravilhoso. Mas Tony aqui está dizendo que ele diz: para nós há um só Deus, o Pai perfeito, e um só Senhor Jesus Cristo perfeito. Dois. Bom, nesse texto, esse é mais um texto da Bíblia que, para nos provar que existe três, ficaria faltando um, certo? Nós sempre não podemos ignorar este ponto, por se tratar de uma tríade inseparável, né? As três pessoas. E aí eu não sei como que a religião faz para entender como que funciona toda essa situação, né? Três seres dentro de uma substância, segundo diz Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino, que são os filósofos da Idade Média, né? Os filósofos da Igreja Católica. E muito me admira esses filósofos entrarem nas literaturas evangélicas como os pais da igreja. São pais da Igreja Católica, assim como Tertuliano é o grande fundador da teoria da doutrina da Trindade. Ponto. Tertuliano mas a patrística, todas patrísticas, ela é composta por bispos católicos. Pronto. O que Constantino criou lá no ano 300 lá? A igreja. Que igreja que Constantino assumiu e criou e fundou? A Igreja Católica. Então, muitos crentes, inclusive até mesmo os próprios irmãos, não, porque a igreja no ano 400 e no concílio tal, todos esses concílios de Calcedônia, de Trento, todos esses concílios são os concílios feitos pela Igreja Católica. Não havia protestantismo, ele veio depois, e o povo mesmo de Deus foi perseguido durante muitos anos. O povo de Deus que não aceitou as diretrizes do Concílio de Nicéia foi perseguido e morto. A exemplo de excomungado. Quem foi excomungado? O Sabélio. Sabélio foi excomungado. Um teólogo que falou: não, peraí, esse negócio de trindade não funciona, não bate, não dá. E aí, como ele não aceitou, ele não entra na patrística. Por quê? Porque ele era um teólogo que falou: não está certo isso aqui, então vamos excomungar, tira ele fora daqui. Quando Calvino e Lutero, preste bem atenção, quando Calvino, no período da reforma ali, protestante, quando eles saem da Igreja Católica, e aí começa a surgir o protestantismo, Calvino teve um amigo seu de faculdade, médico, teólogo também, chamado Miguel de Servet. Esse homem se levantou para Calvino e disse: olha,
esse pensamento, vocês estão aproveitando agora para romper com a Igreja Católica? Presta atenção, Trindade, aproveita aí, porque a Trindade, ela não bate nas Escrituras. Foi aí que Calvino, em resposta a Miguel de Servet, lançou suas coleções de livros, um atrás do outro, para combater quem? Miguel de Servet. O livro De Trinitas, pode procurar aí na internet, De Trinitas, ou seja, a Trindade, feita para combater, para reforçar a doutrina trinitária. E aí, o que Calvino faz? Atenção, calvinistas de todo o Brasil que acompanham o Minuto da Unicidade. Manda matar, eu falo isso no livro, eu acuso, a história, né, muitos humanistas da época se revoltaram muito com a atitude, ficaram muito chateados com o Calvino, porque ele mandou matar um cara que não concordava com ele, só isso, na fogueira de lenha verde, por ser um unicista, mandou matar, assassino, o não matarás. O que Calvino fez com o não matarás? Fica hoje um monte de crente louvando o calvinismo, louvando Calvino, mas por trás as mãos de sangue deste homem, de inocentes, de pessoas que discordavam dele, justamente por não aceitar o dogma da doutrina da Trindade. Veja, Sabério perseguido, Calvino e muitos outros. É como hoje, né? O sistema não pensa como a gente, sai fora, é isso, é fake news, é aquilo, né? Lá não serve. Agora, irmãos, voltando ao que nós falávamos aqui, esse texto de 1 Coríntios, capítulo 8, do 4 ao 6, não serve para sustentar uma doutrina da Trindade. No máximo aqui a gente pode falar de 2. Mas o que Paulo está dizendo? Sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Primeiro ponto que a gente precisa entender, a palavra Deus não é nome próprio. Perfeito? Isso aqui é uma coisa que a gente precisa entender dentro do Minuto da Unicidade. Eu vou falar para você. Você que me acompanha no Minuto da Unicidade, você que me acompanha na rádio, a palavra Deus não é nome próprio. Não é nome próprio. O nome de Deus não é Deus. Deus tem um nome. Olha só que interessante, a gente precisa entender. Deus não é nome, assim como o homem não é nome. Você pode chamar alguém, está passando um homem ali. Ainda que para nós tem muitos homens, mas só tem um homem que é o cara. Qual homem é? Como é que identifica esse homem? Pelo nome dele. Então a palavra Deus não é nome. Entendeu? Muito bem. Até porque ele fala, ainda que haja muitos deuses e muitos senhores, ainda que alguns se chamem deuses. Quer dizer, então Deus não é nome. E quais os deuses que Paulo está falando aqui, na sua época lá? Apólon, né, Poseidon, Zeus, Hades, as divindades gregas, as divindades hebraicas e tudo, né? Porque Baal, os Baalins, são divindades que vieram lá dos babilônicos, etc., mas era conhecido dentro da cultura hebraica, as divindades hebraicas, divindades gregas, divindades, né, de toda a parte do mundo. Então, deuses tem um monte. Mas o que identificava esses deuses? E cada deus desses que Paulo está falando, eles tinham os seus nomes. Baal, né? Aserá, deusa Diana dos Efésios. Diana era a deusa dos Efésios. Então cada divindade tinha o seu nome. Isso é que é muito importante. Então Deus é um só. Para nós, um só Deus, um só ser que se chama Deus. De todas essas divindades, aqui nós temos um só, que é Deus. E um só Senhor, que é Jesus Cristo. Aí o Senhor, ele põe o nome, ele chama pelo nome, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Então o Senhor, ele põe o nome, Deus ele deixou lá. Por quê? Porque há uma questão teológica aí muito interessante para a gente abordar numa outra oportunidade, mas está se tratando, Tony, de duas pessoas. Eu vou ler para você um texto no Antigo Testamento, tá? Um texto no Antigo Testamento em que Jeová fala de si mesmo. Yahvé, o Deus do Antigo Testamento, ele fala de si mesmo no mesmo jeito praticamente, um jeito similar do que Paulo está falando, tá bom? Olha só, preste bem atenção, para não se estender muito no Minuto da Unicidade de hoje, senão deixa de ser o Minuto da Unicidade. Isaías 43
Isaías capítulo 43, verso 10, ó, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Olha o que Deus está falando no Antigo Testamento. Quem é Salvador? Jesus Cristo. Vai pôr o nome dele de Jesus, que ele salvará o seu povo dos seus pecados. É o que anjo fala para Maria, lá em Mateus capítulo 1. Deus, assim diz o Senhor, vocês são minha testemunha, diz o Senhor. E meu servo a quem escolhi, para que saiba que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou. Então ele diz, eu sou o Senhor e antes de mim não tem Deus, eu sou Deus também. Mas Paulo diz que tem um só Senhor, que é Jesus Cristo. Só tem um Senhor. Ou seja, Paulo aqui, alguém que conhecesse esse texto aqui na igreja de Corinto, poderia parar Paulo e dizer, peraí Paulo, Jeová é Senhor. Inclusive Jeová é chamado de Senhor dos Exércitos. Mas Moisés, ele fala o quê? Se você pega a tradução comum da Bíblia, ele fala assim, ó, lá em Êxodo capítulo 6, verso 3, Abraão, Isaque e Jacó me conhecia como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me conhecia. Então o Senhor do Antigo Testamento é quem? É Jeová, e tem muitas passagens que dizem, aqui mesmo, Isaías 43, 10 diz, vós sois a minha testemunha, diz o Senhor. Como que os profetas chegavam e se apresentavam? Assim diz o Senhor Jeová, assim diz o Senhor Yahvé. Então, mas Paulo diz, tem um Senhor só, e esse Senhor se chama Jesus Cristo. Então não temos dois senhores. O próprio Jesus fala nos evangelhos, ninguém pode servir a dois senhores. Se não vai agradar um, vai entristecer outro. É o livro do Benihim, Bom Dia Espírito Santo. Que Benihim, ele fala no livro dele, todo mundo adora o Pai, todo mundo adora o Filho, mas ninguém fala do Espírito Santo. E o Espírito Santo ficou muito entristecido, por isso ele fez o livro Bom Dia Espírito Santo, que a gente tem que falar com o Espírito Santo também. Quando se divide em três, eis o problema, eis o mistério da Santíssima Trindade. Então não tem dois senhores, muito menos três. Mas aí, eis que me surge o senhor Thales Roberto cantando, né, nas suas músicas, famoso cantor Thales Roberto, eu amo vocês três, vivo para vocês. Se eu colocar um trechinho para você ouvir aí, para não dizer que eu estou mentindo, olha aí. Faz assim, rapaz. Eu amo vocês três e vivo para vocês. Como que amo os três, eu amo vocês três, se todavia para nós há um só Deus e um só Senhor. Senhor Thales Roberto e senhores crentes de todo o Brasil que acompanham o Minuto da Unicidade e o programa Nossa Voz pela Rádio Betel. Como que ama os três e vive para vocês, porque aqui Paulo fala no singular, ó, um só Senhor se chama Jesus Cristo, todas as coisas, são todas as coisas por Ele e nós por Ele. Porque por Ele e para Ele são todas as... Para Ele, não para eles. Como é que eu amo vocês três se não tem três, só tem um? Um só Senhor. Então não pode ter Jeová sendo o Senhor e Jesus sendo o Senhor. Dois senhores não tem, porque um só é o Senhor. Porque os teólogos, ele falam, não, porque a substância são... Né, Deus é a substância e as três pessoas estão lá dentro. Só que os três não pode ser três senhores, porque Senhor só tem um. E é Jesus Cristo. Só que o Pai também é chamado de Senhor. Olha só, Tony, você está fazendo uma confusão daquela. Não estou. A confusão é a doutrina, infelizmente, digo aqui com o mais absoluto respeito possível. A confusão está em Nicéia, Concílio de Nicéia. A confusão vem de lá, de Tertuliano, que desenvolveu o mistério. E você sabia que a igreja, quando falo a igreja, você já sabe, a igreja, né? A igreja de Constantinopla, a igreja de Roma, não a da carta de Paulo, mas a igreja romana, ela desenvolveu, deu a incumbência para Santo Agostinho, para Agostinho de Hipona, né? Os crentes não gostam de chamar de Santo Agostinho, mas quem conhece sabe que é um dos maiores filósofos da história da humanidade. Os maiores filósofos da história da humanidade. Santo Agostinho, né? Agostinho de Hipona, ele recebeu a incumbência de explicar. O Papa falou, tem que me dizer que mistério, como é que é o mistério da Trindade. Aí é que ele tem a revelação em sonho, que vinha um menino, pegava a água do mar, botava num buraco e tal, e antes dele, pouco tempo antes dele entregar lá o relatório para o Papa,
Esse é relato dele, de Agostinho. E ele fala para o menino: menino, o que você está fazendo? Não, eu estou pegando a água do mar lá e colocando aqui dentro desse buraco. Pesquisa, está na internet aí, ora. E aí ele falou: menino, tá vendo que isso é impossível? Como é que você vai pegar a água do mar e colocar dentro desse buraco? E aí o menino olha para ele e fala: é exatamente isso, assim é você querendo resolver o mistério da Trindade, é muito grande para você querer resolver para caber dentro da cabeça do ser humano. Pronto, aí pronto, mistério mesmo, aí sacramentou, bateu o martelo, mistério mesmo. Já que eu estou falando de mistério, eu termino o programa de hoje com Lucas, capítulo 8, verso 10, dizendo: a vós outros é dados a saber os mistérios do reino de Deus. Aos demais, contudo, anuncio através de parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não ouçam e compreendam. A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se fala por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. É mistério para eles, para nós, para os de Deus, para os da fé, ele dá a conhecer os mistérios do reino de Deus. Então, olha, o reino de Deus, ele é composto por mistérios, e se tem mistérios no reino de Deus, a vós é dado conhecer. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Não se pode ter mistérios no reino dos céus que os filhos de Deus não conheçam, principalmente sobre a pessoa de Deus, saber quem ele é, e o seu nome é Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu vou ficando por aqui, peço suas orações. A gente fala de algo muito importante e que ao mesmo tempo é uma doutrina, é um conhecimento desprezado, ridicularizado, é um conhecimento que não interessa para a massa evangélica. Muitos consideram menos importante, que não soma na vida de ninguém. Já me falaram isso na minha cara. Falaram: esse assunto, muito obrigado, mas não me interessa, porque isso não vai somar em nada na minha vida. Já ouvi falar isso muitas vezes. As pessoas relativizam, até mesmo crentes da própria fé dão a mínima para a unicidade de Deus. Conhecedores dessa palavra não estão nem aí para isso. Mas não estão nem aí, não tem a menor preocupação, não fazem nada pelo reino, nada para que o nome de Deus seja conhecido, mas nada mesmo. Conheço pessoas que não estão nem aí, líderes unicistas que não falam uma palavra nas suas redes sociais, muito menos nas suas igrejas, não falam mais nada, passa assim, ó, como se não existisse essa palavra. Mas nós estamos aqui diuturnamente, não somos melhores que ninguém, nem melhor nem pior. Nós estamos aqui contribuindo para que o nome de Deus seja glorificado. Você tem os meios para apoiar o programa. Se você está me ouvindo na rádio e quer saber mais sobre esse assunto, eu envio para você o meu livro gratuitamente, o livro Jesus, o único Deus verdadeiro, a maior revelação da Bíblia. Ele é usado para arrecadar recursos para a gente se manter no programa. Mas se você está me ouvindo na rádio, quer saber mais, eu tenho um livro, Jesus, o único Deus verdadeiro, a maior revelação da Bíblia. Eu envio para você gratuitamente. Me mande um e-mail ou uma mensagem. Meu e-mail: tonydesouza@gmail.com. Tony com 2 N's e um I. Sou de Souza com Z, D-E Souza, Souza com Z, @gmail.com. Mande um e-mail que eu lhe envio. Eu estou ouvindo o teu programa na rádio, quero saber mais. Se você for ler o livro, eu envio para você. Da editora Fontinelli Publicações. Eu envio para você gratuitamente o e-book dele, tá? Maravilha. Manda mensagem para mim, manda um WhatsApp. Também posso te enviar pelo WhatsApp. 19-99285-1545. Te mando gratuitamente. Se você quiser depois enviar uma contribuição para manter o programa, amém. Se não puder, não tem problema, não tem problema. Os da fé, né? Se você puder adquirir para nos apoiar o nosso ministério, amém também. Tá? Mas o fato é que não fique sem deixar de acompanhar o canal Minuto da Unicidade no YouTube, que lá tem outros temas interessantes com relação a este assunto. Nós voltaremos na próxima segunda-feira. Para você que ouve aqui no YouTube e para você que está na rádio, vamos a mais um louvor. Daqui a pouco nós voltamos. Graça e paz para você. Minuto da Unicidade.